Boa noite, começa mais um Jogo Jogado, os bastidores da política e das principais informações de campus e região em discussão aqui na Folha da Manhã. Comigo, mais uma vez, o diretor de redação da Folha, Aloysio Abreu Barbosa, e o editor de política, Aldir Salles. Antes de entrar no campo político, a gente vai falar, acho que a principal notícia desse fim de semana, que foi aí a questão das cheias que atingiram a região norte e noroeste fluminense e também o Espírito Santo e Minas Gerais, sobretudo esses dois estados com um número bem maior de mortos e desalojados. Aqui no norte e noroeste fluminense já são mais de 15 mil pessoas fora de suas casas por causa das chuvas e das cheias dos rios Carangola e Muriaé. No Paraíba, a expectativa é grande e o acompanhamento constante com relação à cheia. Aqui em Campos, por exemplo, já chega a quase 9 metros o nível do Paraíba e a previsão de que possa subir um pouco mais. No meio desse contexto de tanta chuva forte, tantas pessoas fora de suas casas, inclusive com 2 mortes, uma em Porciúncula e uma em Itaperuna, em decorrência das cheias, o governador Wilson Witzel esteve aqui na região, ou Wilson Witzel, né, a pronúncia aí fica meio dúbia, cada hora ele fala uma forma, mas ele esteve aqui na região visitando essas localidades e também teve uma polêmica ali de uma ligação dele para o vice-presidente Hamilton Mourão, presidente em exercício do país, na qual ele gravou a ligação e divulgou essa ligação nas suas redes sociais. Isso teve uma repercussão extremamente negativa. A Luiz e o Aldir estão acompanhando também esse fato que está repercutindo em todo o país, inclusive fora do país, já que o presidente Bolsonaro estava na Índia, né, em agenda na Índia, e de lá mesmo ele rebateu essa informação. Muita falta de ética, no mínimo, do governador em divulgar essa ligação, né? O Hamilton Mourão, presidente do exercício, que foi, teve a conversa gravada em vídeo para um assessor de Witzel, ele estava em Porciúncula ontem, e o assessor do lado dele gravou, ele botou no Viva Voz. Só o Viva Voz já seria alguma coisa questionável, né? Mas gravou também, botou no Viva Voz para ter o áudio na gravação do vídeo. E uma conversa normal, uma situação normal, logicamente, mas a conversa dentro da circunstância normal, ele pedindo ajuda, já como você falou, Minas e Espírito Santo foram mais atingidos, mas que ele, como governador do Rio, estava no noroeste e, como você colocou também aí, foi bastante atingido. São 2 mortos, né? Um em Porciúncula e um confirmado, o corpo que acharam em Itaperuna, do rapaz que mergulhou no rio Muriaé. E o Mourão teve uma resposta dura quando foi divulgado, o Witzel colocou em rede social. Ele falou, porque o Witzel fez a campanha dizendo que foi oficial dos Fuzileiros Navais, que é uma tropa de elite da Marinha. E o Mourão, que é um general da reserva do Exército, falou, ele diz que ele serviu nos Fuzileiros Navais, então quando saiu de lá ele esqueceu o que é honra e moral, né? Ficou bastante chateado, visivelmente chateado. O Mourão é mais comedido do que o presidente. O presidente, surpreendentemente, Bolsonaro, parecia Fernando Henrique Cardoso. Parecia um estadista. Só falou que não gosta com um tom brando, que não gostaria que fizesse isso com ele, né? Enfim, o Witzel tem esse histórico, né? Estava vendo o Globo News hoje, o Arthur Dapiev, jornalista, falando, revelou fonte por óbvio, um coronel do BOPE, que é fonte dele. Esse coronel se queixou da maneira como o Witzel se portou naquele episódio da ponte em Niterói, comemorando descendo do helicóptero, comemorando a morte do cidadão ali que fazia outros de reféns e tal, foi alvejado pelo BOPE, e que aquilo tirou a atenção ao êxito da ação, né? Mas enfim, você tem um precedente do Witzel de desgaste com o governo federal a partir do momento que ele se coloca como candidato a presidente da República em 2022, antecipando muito o pleito de 2022 e causando desgaste desnecessário para o estado do Rio de Janeiro. A Luiz estava falando do ministro que teve no Espírito Santo, teve em Minas Gerais também, e não teve no Rio de Janeiro ainda. Por que será? Eu não sei, mas a partir desse momento do desgaste entre o governador e a presidência da República, me faz crer que o governo federal, às vezes, pode não destinar todos os recursos possíveis, ou até a fala do Mourão mostrou o contrário. Apesar de todo o desgaste, o Mourão
se colocou à disposição de ajudar o Estado do Rio de Janeiro, sim. Mas esse tipo de atitude acaba atrapalhando o Estado do Rio de Janeiro. E até semana passada saiu uma nota na coluna do Anselmo Góes falando que ele teria desistido, ou estava pensando em desistir dessa candidatura em 2022 para poder concorrer à reeleição no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu acho que o pensamento político nesse momento tem que ficar em último lugar. No momento que você tem 2 mortes confirmadas, tantas pessoas fora dos seus lares, com tendência de, hoje no momento de diminuição dos rios, mas você tem questão de saúde pública, você tem mais chuvas aí pela frente. Então, é um momento que se deve colocar a política de lado e se olhar para as pessoas que estão precisando, né? E na verdade, não foi o que o Witzel colocou naquele momento, que a prioridade dele foi gravar o vídeo e não ajudar as pessoas naquele instante. Agora, o governador ele vem num cenário, ele foi eleito em 2018 num cenário de não político, né? O Witzel era o juiz. Nós entrevistamos o Witzel algumas vezes, a primeira como candidato 1% ainda, né, na pré-campanha, acho que em junho, em julho, depois 2 vezes como candidato. E na nossa entrevista ele mandou um abraço a Bolsonaro, se lembra dessa resposta? Inclusive com massivo apoio aqui no interior. Sim, sim. Ele perdeu na capital, na maioria, e teve vitória só em um município, eu acho que ele perdeu no interior do estado. Sim, foi uma campanha, no final, sobretudo, foi brilhante. Mas ele declarava esse apoio de Bolsonaro, que ele tinha esse apoio de Bolsonaro. Uma vez presidente, ele começa a se dissipar disso, né? Ele vai deixando de lado essa questão. E essa guerra de ego entre Bolsonaro e o Witzel, só quem sai prejudicado, na maioria das vezes, quem sai prejudicado é o povo fluminense, né? Isso aí foi o que o Aldir colocou. Agora, até onde vai isso também? Onde ser um estadista, como a Luiz colocou, que o Bolsonaro parecia um estadista falando dessa vez, né? E você ser um político. Essa barreira, será que eles estão conseguindo separar essas coisas, na opinião de vocês? Eu acho que o Witzel, Bolsonaro, com todos os rompantes e condutas talvez inapropriadas para um chefe de Estado, mas que também você tem aí exemplos no Trump, no Viktor Orbán da Hungria, no Salvini da Itália, o Duterte das Filipinas. Não é um fenômeno isolado, mas não é o que se espera de um estadista. Mas Bolsonaro, ainda assim, ele vem de uma experiência pregressa no Congresso de 30 anos. Ele tem ainda que fosse baixo clero, mas ele tem Ele sabe lidar, sabe como pode não saber lidar, mas ele sabe pelo menos o que ignora. E talvez esse ignorar seja uma coisa pensada. O Witzel me parece muito deslumbrado, é o que me parece. Muito deslumbrado. É aquele ditado antigo, né? Lugar comum, que não come melado quando come se lambuza, né? Ele se apoia muito nos números da redução da violência. Que são reais. A gente trouxe uma matéria, inclusive, no domingo falando sobre isso. Inclusive, em Campos, a redução ainda é menor do que no estado do Rio de Janeiro. E o Globo deu uma matéria de 4 páginas também no domingo, falando no país inteiro a redução de homicídios. A política de segurança pode não agradar a forma como eles se colocam, mas que está tendo o resultado prático Sim, é inegável. É inegável, né? E também na questão do regime de recuperação fiscal, que nesse momento o Estado do Rio de Janeiro vive uma crista da onda ali, pelo menos, por conta desse momento que a gente ainda não está pagando, não entrou no momento de pagar no regime de recuperação fiscal, mas quando chegar esse momento e o Estado do Rio hoje, ao que tudo indica, não tem condição de arcar com o compromisso que fez, e o ativo que tinha sido colocado pelo governo do Estado é a SEDAI, que está numa crise sem precedentes. Inclusive, vendo as redes sociais do Witzel, enquanto ele estava falando que ia vir aqui para o Noroeste, o que tinha uma avalanche de mensagens na rede social dele de pessoas falando: cadê a SEDAI, cadê a água, cadê... Quer dizer, então ele já enfrenta uma contestação maior, sem contar a contestação dos apoiadores do presidente Bolsonaro, que a partir desse momento do rompimento dele com o presidente, também deixaram de apoiar ele. Dizer que o Witzel não foi eleito pelo Fernando Bolsonaro é negar a realidade. Sim, né? Entramos num terreno da pós-verdade, que o jornalismo, mesmo segundo o presidente, nós sejamos animais de extinção,
Mas a gente tem a obrigação de dizer que é mentira, né? Quer dizer, ele foi eleito pelo Fernando Bolsonaro. Certamente. Sobretudo aqui no Rio, Flávio Bolsonaro. do O Bolsonaro nunca deu apoio, de fato, para ele, mas o Flávio... Flávio deu e Bolsonaro segurou. Mas e essa divisão do PSL, essa divisão de Witzel e Bolsonaro é até gancho para o nosso próximo tema do nosso próximo bloco, no qual a gente vai falar sobre a entrevista hoje no Folha no Ar, primeira edição, com o pré-candidato a prefeito de Campos, deputado pelo PSL, Gil Viana, e toda essa polêmica envolvendo Caio, Arnaldo, Rodrigo Bacelar. Tem também a entrevista de Pudim, que a gente pode lembrar, porque tem ligação entre os assuntos, enfim. Aí sim a gente vai entrar de vez nos bastidores da política de Campos no próximo bloco. A gente volta já já. Toca música, notícia, informação. Folha FM 98,3. Chegamos trazendo conteúdo de primeira. Jornalismo, música e muito mais. Do jeito que a Folha faz. Nova rádio Folha FM 98,3. Sintonize. Compartilhe. Folha FM. A rádio que toca você. Estamos de volta com o Jogo Jogado, aqui comigo o diretor de redação da Folha, Luiz Abreu Barbosa, e o editor de política, Aldir Salles. Vamos agora falar sobre a entrevista de hoje do pré-candidato a prefeito de Campos e deputado estadual Gil Viana, ele que esteve no Folha no Ar primeira edição, ele pré-candidato pelo PSL à prefeitura de Campos. E nessa entrevista, fazendo aí uma sequência de tantos assuntos que vem acontecendo desde a semana passada, na verdade, desde a festa de Santo Amaro, a gente vem falando sobre esses assuntos dos bastidores da política de Campos, né, desde o dia 15 de janeiro, e o Gil hoje falou que é pré-candidatíssimo e disse que Caio Viana é preguiçoso, né, uma expressão que já foi utilizada em outras ocasiões. Na entrevista, inclusive, ele disse que está só repetindo aquilo que o Arnaldo já disse em outras oportunidades, né, que ele foi ver de perto quando foi disputar a última eleição, e o menino tem que trabalhar mesmo, o menino é preguiçoso. É uma expressão forte para um jovem que é novamente pré-candidato a prefeito, foi candidato a deputado na última eleição, não é novo na política de Campos, é bom a gente destacar isso, né, porque parece que Caio é o novo na política. Ele já foi candidato duas vezes sem êxito, então não é tão novo assim na política, é a terceira campanha que ele vai entrar, ou pretende entrar, e o Gil hoje fez um apanhado dessa situação, sobretudo sobre um racha, né, digamos assim, já que os dois foram candidatos juntos na última eleição, né? O Gil foi vice na chapa de Caio na eleição de 2016 e bota na conta dessa preguiça a não vitória. Como vocês analisam esse cenário? Esse racha realmente é um racha? Porque se a gente lembrar um pouquinho ali atrás, Gil, Arnaldo e Caio estiveram juntos recentemente conversando, né? Inclusive essa imagem está nas redes sociais do próprio Gil Viana. Começou a se comentar quando começou essa história de composições para 2020, de uma possível aliança entre deputados estaduais, o Rodrigo Bacelar, o Gil Viana e até o próprio João Peixoto, que foi o primeiro a sair dessa conversa, vamos dizer assim, e firmar apoio ao prefeito Rafael Diniz. Não é de hoje que o Gil Viana vem falando do Caio, mas agora, desde a última semana, tem se intensificado. Subiu o tom, e ele usou essa expressão na entrevista hoje no Folha no Ar, que disse que vai subir o tom e que, começando a campanha, ele vai usar isso, ele vai falar isso, inclusive vai falar o que o pai do Caio, Arnaldo Viana, o ex-prefeito Arnaldo Viana, falou na última eleição, de que o Caio não estava preparado para ser candidato, e ele lembra, inclusive, que o Arnaldo usou vídeos na própria campanha do Geraldo Pudim, quem ele apoiou na última eleição, e que na sexta-feira passada também no Folha no Ar, declarou que vai apoiar Caio Viana na eleição deste ano. Então, a gente vê que as pessoas estão começando sim a subir o tom, a eleição está ganhando, o ano 2020 está começando quente, com essas trocas de acusações. O Caio Viana, na semana passada, respondeu para a gente falando que não ia entrar nessa polêmica. E o Arnaldo, inclusive, comentou que o Gil Viana, era mentiroso. E isso foi uma outra questão levantada pelo Gil na entrevista de hoje. Ele disse que ficou triste pela declaração do Arnaldo,
mas que ele vai continuar dando essas declarações. Ele diz que não me envolvi em nada errado, em denúncia e processo. O Arnaldo está inelegível até hoje. Então, assim, é um tom de provocação também. E lá na semana passada, até comentava no Folha no Ar, que Arnaldo não era muito de partir para cima assim, dessas provocações. Até estranhei o fato de Arnaldo partir para cima de Gil, né, chamando que não sustenta suas próprias mentiras. É um tom forte, até mesmo para campanha, né, para clima de campanha. E Gil dá uma provocada hoje, perguntando se o Caio tem 35, na verdade o Caio tem 31 anos, né? Dá uma provocada que não precisa o pai defender o filho, que o filho poderia se defender sozinho. Então, caminho aí para uma campanha muito, muito acirrada nesse tom, nessa troca de farpa, né? Acho que tem duas coisas aí. Primeiro, como eu fiz entrevista, depois até é bom que vocês comentem, mas além da preguiça, que você falou que ele acredita a não sucesso a preguiça, acho que até mais do que a alegada preguiça é o fato de Arnaldo ter tirado o apoio sim. E ter colocado a Pudim. E realmente as pesquisas, essa série histórica do Pro 4 endossa isso. Caio liderava o processo, a ruptura com o pai, a partir dali Caio começa a desidratar, né? Sim. Ultrapassado por Rafael e por Chicão. Primeiro por Chicão e depois por Rafael. E o resultado a gente sabe qual foi. E o segundo ponto é muito claro, a gente falou sobre esse ponto aqui no último programa. Você não precisa ser nenhum grande analista político para saber que Caio aposta na baixa rejeição. Né? A baixa rejeição, ele não leva ninguém ao segundo turno. Mas como tudo indica que essa vai ser uma eleição de 2 turnos, quem chegar lá com a menor rejeição, no segundo turno, a menor rejeição ele alonga seu teto de crescimento e aí passa a ser plebiscitário, então você pode crescer mais. Então quem chega no segundo turno com menor rejeição tem mais chances de ganhar. É um caso clássico aqui das eleições de 2004 e 2006, 2004 sobretudo, porque Pudim ficou na frente, depois Campista acabou ganhando aquela eleição, gerando o suplementar de 2006 vencido por Mocaibe, também batendo Pudim. Eu acho que Gil está trabalhando para aumentar essa rejeição de Caio e ninguém melhor do que Gil pode fazê-lo porque participou com ele. Quer dizer, uma coisa, eu estava até comentando isso lá em cima entre nós. Uma coisa, eu nunca trabalhei com o Odi nunca trabalhou comigo, o Odi falar a Luiz é preguiçoso. Trabalhou comigo e falar a Luiz é preguiçoso, quer dizer, passa a ser uma opinião mais embasada, ele teve uma experiência, né? Ele conhece E é o caso de Gil com Caio, né? Não é um adversário, é alguém que já foi aliado e caminhou numa campanha. Na semana passada, inclusive, ele falou que o Caio teria deixado o senador Romário esperando por 1 hora, 2 horas antes de uma caminhada. E, inclusive, ele chegou a comentar também que o Caio ficou de manhã vendo televisão, segundo ele. E que naquela eleição de 2016, como Gil era vereador, inclusive da base da prefeita Rosinha Garotinho, e ali naquela parte final, a partir do momento da venda do futuro, ele rachou com o governo, ele achou que ele deveria ser o candidato a prefeito em 2016 e Caio o vice. Isso na avaliação dele. E que ali acabou se invertendo a ordem da... Aquela configuração do PSB foi muito estranha naquela época, né? Um dia o partido estava com o Gil, outro dia estava com o Garotinho. Foi tirado de Romário no Rio. Exatamente. Hugo Leal. Hugo Leal. Foi uma configuração bem estranha naquele movimento ali, naquele movimento político de 2016. Agora, eu discordo, eu até falei isso no rádio, do fato de Gil achar que por ele ter sido mais experiente naquela época, ele teria de ser o candidato a prefeito. Porque, como a Luiz mesmo colocou, as pesquisas mostravam que Caio, com o apoio de Arnaldo, era um candidato viável. Precisava de alguém, uma base que seria o Gil. Então, o fundamental ali não foi questão de experiência ou não experiência, foi o apoio de Arnaldo naquela eleição. Gil falou na entrevista hoje no Folha no Ar comigo que ele lembrou que ele quase chegou a fechar para compor chapa com o Rafael. Depois acabou não chegando ao consenso e aí acabou fechando com o Caio. Agora, só voltando à questão da rejeição, me parece claro que Caio está fugindo de qualquer confronto, foge de entrevista. Eu na sexta-feira, eu convidei, sabendo da polêmica anterior da semana anterior, fechei com o Gil na segunda, convidei Caio para terça. Você me retornou?
Nem ele. Agora nada. Eu também estou esperando a Você está retorno tentando dele. antes também, mas é por motivo ético, porque eu sabia que, inevitavelmente, pelo andar da carruagem na semana anterior, teria que ser pauta e Gil provavelmente iria reafirmar o que disse, como de fato fez hoje. Ele não retornou. Não sei se é a melhor tática, né? Não sei se é a melhor tática. Se fugir do confronto é a melhor maneira. Né? Agora, não é só Gil. Então, o Gil talvez tenha mais propriedade para fazer isso, porque pelo fato de ter caminhado com o Caio em 2016, insisto. Mas o grupo de Vladimir já vem batendo em Caio há algum tempo. Né? O grupo de Rafael, que estava meio recolhido em relação a Caio, já começou a fazer isso também. Né, em rede social, enfim. Ele vai se tornar a bola, já está se tornando a bola da Pois vez. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É saber se as críticas vão... Gil, por exemplo, hoje fala algumas coisas, que Caio nem mora aqui, mora no Rio. Só aparece na hora da eleição. Pudim disse que encontrou com o Caio muitas vezes em Campos. É até interessante, um ponto interessante da entrevista de Pudim na sexta-feira. Que isso não é verdade, que Caio não fica em Campos, porque ele encontrou muitas vezes. Pudim teve muita sorte, talvez, né? Porque os outros políticos todos dizem o contrário. Né? Eu não sei, realmente Caio, a tendência dele é habitar em Campos só no período eleitoral, no período entre eleição ele não é encontrado aqui. Né? Mas Agora, enfim. sobre a candidatura ainda do Gil, ele que foi eleito pelo PSL, na onda também do Bolsonaro, como a gente falou do Witzel, só que ele preferiu caminhar aqui no estado do Rio de Janeiro com o Witzel, né? Nessa queda de braço entre o Witzel e o Bolsonaro, ele preferiu caminhar com o Witzel. Então, na eleição desse ano, confirmando a candidatura dele, ele não vai contar com o apoio do presidente, mas vai ter o Estado ao seu lado. Ele falou sobre Ou isso. isso que ele espera, porque o Estado Mérida, também tem Mérida é pré-candidato pelo pré-candidato. Mas Dentro do campo conservador, dentro do campo conservador ele vai ter uma certa dificuldade aqui dentro de Campos, na base que ajudou ele a eleger ele como deputado estadual. O líder do PSL na Alerj é Bruno da Hora, que é parceiro de primeira hora de Vladimir. Do PSC. Perdão, do PSC. Que é parceiro de primeira hora de Vladimir. E ele falou também sobre esses grupos de direita, né, que tem Campos, que são muito ativos em rede social. Falou desses grupos, citou um deles, que eu não vou repetir o nome, porque para mim é mais facção política que grupo. Mas ele falou, Gil tem uma expressão, foi PM há muito tempo, tem umas expressões bem populares, que é muita conversa fiada, a expressão que ele usou, desses grupos. Falou também dos 10% de remanejamento do orçamento, que causou o atraso da aprovação do orçamento, 10% que o G8 queria e acabou, o movimento de Vladimir com Fred, acabou chegando a 20%, diminuindo os 30% que o Rafael teve nos 3 primeiros anos, que já eram inferiores aos 50% que o Rosinha teve nos seus 8 anos de governo. Falou que isso para ele é engessar o governo no último ano e que se o povo elegeu o Rafael como gestor, é dele a responsabilidade, se houver o TCE no julgamento no ano seguinte com a Câmara que tem que ver isso. No que em tese eu concordo com ele. Chamou de ele usou a expressão mais branda que o Vladimir. O Vladimir falou em extorsão da Câmara, ele usou a expressão engessamento. E, enfim, ele falou também do governo Rosinha, ele elogiou o primeiro governo Rosinha, falou que foi um bom governo, que o segundo foi ruim. E falou que o principal problema de Campos é a saúde, que eu concordo com ele também. Que é uma prefeitura à parte, né? Falou da atuação de Ábido na saúde, que foi colega dele na Câmara de Vereadores. Mas queria aproveitar o finalzinho do programa, a placa ele está passando, está dizendo que ele já passou. Eu sei que o programa aqui é sobre política, enfim, mas o nome do programa é Jogo Jogado. Eu acho que tem assuntos que excedem o campo de jogo, né? Morreu... começamos abrindo falando de várias tragédias próximas, mas é uma tragédia que se tornou universal no mundo inteiro, tem muita gente sentida. Morreu no domingo de manhã, no horário local, em Los Angeles, o gênio do basquete, Kobe Bryant, com a filha, Gianna, de 13 anos, que estava seguindo a carreira os passos do pai, a gente não sabe, né, mas estava começando...
Pra quem tem idade, vou estar falando que quem tem idade de vocês, foi o maior jogador de basquete que a geração de vocês pode ver. Eu dei uma sorte um pouco maior que eu vi Michael Jordan e Magic Johnson, mas do tempo de você... Onde Michael Jordan foi Pelé, ele foi Maradona ou Messi. Ele está nesse nível, assim. Né? Enfim, lamentar, foi uma coisa que me deixou sentido. Eu estava hoje vindo aqui para o jornal, conversando com o Francisco, gosto muito de futebol, estava tentando fazer essa tipo de analogia para ele entender a dimensão do Kobe Bryant. E já falando com ele, eu gosto muito de conversar com o Francisco, um camarada que vocês conhecem, eu acho muito sábio, eu aprendo muito com ele. E aí passou ali no cruzamento da Formosa com o Beira Valão, um rapaz negro com a camisa... Ele usou 2 camisas na carreira dele, né? 5 vezes campeão da NBA, bicampeão olímpico. E no Lakers ele sempre vestiu a camisa do Lakers e usou 2 números, o 8 e depois o 24. E, inclusive o Neymar fez o gol no domingo, pelo Paris Saint-Germain de pênalti, fez, né, com a mão o 24. Ele gostava muito de futebol também, cresceu na Itália, o pai dele jogava na Itália, o pai de Kobe Bryant. E eu passei por esse rapaz, ele camisa 24. Aí eu falei, eu gostei de camisa, ele falou, tamo junto e tal. Então foi uma coisa legal, uma perda. Eu sei que aqui não é para falar de esporte, mas eu acho que isso excede esporte. Independente de expressão humana, foi um dos maiores gênios que eu vi na minha vida. Lamento. Todo mundo lamenta, né? A perda, como eu falei, eu não acompanho tanto basquete, mas é uma perda que transcende também a prática esportiva, é a figura, né? Ele, a filha, mais 7 pessoas. Justamente, né? Realmente foi a trágica notícia do domingo no cenário mundial. Esse foi o nosso Jogo Jogado de hoje. A gente volta na quinta-feira com mais informações sobre os bastidores da política de campus. Não só da política, né? Porque a gente acaba entrelaçando em outros assuntos até chegar à política de campus. Mais uma vez a gente vai estar alternando aqui os comentaristas, trazendo outros assuntos também da nossa região e espraiando. Vamos sair um pouquinho de campus, que foi, como eu falei, a gente está acompanhando pela rede social, tem muita gente pedindo que a gente saia um pouquinho de campus, comece a falar dessas políticas que são sempre quentes. São João da Barra, São Francisco, Quissamã, outros municípios aqui da nossa região. Na quinta-feira a gente volta sempre a partir das 7 horas nas redes sociais da Folha. São João da Barra você tem que deixar de ser âncora e você tem que vir para cá, né? Botar outro âncora aí. Verdade.